Apresentamos em aulas anteriores os conceitos de deslocamento, distância percorrida, rapidez e velocidade. Agora vamos apresentar outro conceito importante no estudo do movimento dos corpos. Com certeza você conhece a palavra aceleração, inclusive sua variante, desaceleração. Mas será que você domina por completo este conceito? Antes de mais nada, a aceleração é uma grandeza vetorial. Portanto, além da intensidade, ela também possui direção e sentido. Outro ponto a ser esclarecido refere-se à palavra em si, isto é, quando dizemos que um objeto está submetido a uma aceleração, isto não significa necessariamente que o objeto esteja aumentando a velocidade. Ele pode aumentar a velocidade, diminuir a velocidade ou até mesmo nenhuma coisa nem outra. A aceleração é uma grandeza que produz alterações do movimento de um corpo, desde aumentar ou diminuir a intensidade da velocidade, como simplesmente alterar apenas a direção da velocidade. Parece confuso? Vamos esclarecer. As palavras aumentar e diminuir servem apenas para quantificar a grandeza. Por exemplo, uma grandeza escalar como a massa fica completamente definida por sua quantidade. Se temos 5 kg de feijão e adicionamos a esta quantidade mais 5 kg de feijão, com certeza teremos a quantidade total de feijão igual a 10 kg. Porém, no caso de uma grandeza ser vetorial, como já vimos, ela é mais complexa. Falar em aumentar e diminuir para este tipo de grandeza restringe-se apenas a um dos fatores que compõem a grandeza vetorial. Considera-se apenas a intensidade ou módulo desta grandeza. Uma grandeza vetorial ainda pode variar a direção sem variar a intensidade. Como já discutimos anteriormente em relação ao dia a dia das pessoas, a palavra velocidade é utilizada muito mais como um conceito escalar de somar e subtrair quantidades. Da mesma maneira, as pessoas em seu dia a dia reduzem o fenômeno acelerar e desacelerar a uma ação matemática de grandezas escalares, identificando-as com o aumento ou a diminuição da intensidade do movimento. Um carro que está a 40 km por hora e passa para 80 km por hora, será dito que está acelerado. E um carro que passa de 80 km por hora para 40 km por hora, será dito que está desacelerado. Agindo desta maneira, a confusão ao estudar os fenômenos físicos será inevitável. Por exemplo, um carro que faz uma curva com um velocímetro indicando 80 km por hora será considerado acelerado? E um carro em uma estrada retilínea com um velocímetro indicando 80 km por hora estará acelerado? Se as duas respostas forem sim, provavelmente quem responde interpreta o termo estará acelerado com a ação diária de manter o carro em movimento e, portanto, com a ideia de estar com o pé no acelerador. Acontece que a pergunta não é o que faz para manter o carro em uma curva a 80 km por hora ou em linha reta a 80 km por hora, assuntos que são analisados pela dinâmica do corpo. Nosso interesse neste momento, a cinemática, diz respeito apenas à descrição do movimento. Para ficar mais claro, podemos extrapolar a questão estendendo-a a qualquer coisa. Qualquer coisa fazendo uma curva a 80 km por hora estará acelerado? A resposta é sim. Mas qualquer coisa em linha reta a 80 km por hora estará acelerado? A resposta é não. Siga o raciocínio nas explicações que se seguem, tendo em vista os conceitos de velocidade e aceleração enquanto grandezas vetoriais.
Um objeto submetido a uma aceleração tem sua velocidade alterada, sendo expressa em sua formulação matemática por A igual a ΔV sobre ΔT, onde ΔV é a variação da velocidade expressa por velocidade final menos velocidade inicial. As pequenas setas sobre as letras indicam que as grandezas são vetoriais e a operação de subtração deve seguir as regras da operação com vetores. Observe este primeiro exemplo de um objeto em linha reta que possui velocidade inicial VI e depois de certo intervalo de tempo apresenta a velocidade final VF. O cálculo de ΔV nos diz para tomar a velocidade final, inverter o vetor velocidade inicial e colocar o início deste vetor no final do outro vetor que representa a velocidade final. O vetor que liga o início do vetor velocidade final ao final do vetor velocidade inicial é ΔV. Neste caso, ΔV é zero, uma vez que o vetor final é igual ao vetor inicial e nenhum vetor pode ser desenhado do início do vetor final ao final do vetor inicial. Este exemplo demonstra que um corpo em linha reta, que mantém a intensidade da velocidade, não está acelerado. Quanto à unidade de medida da aceleração, depende das unidades tomadas para a velocidade e para o intervalo de tempo. Considerando a velocidade em metro por segundo e para o intervalo de tempo o segundo, a aceleração fica igual a metro por segundo, que de forma resumida fica metro por segundo ao quadrado. Isto significa dizer que a cada segundo o corpo altera sua velocidade de ΔV metro por segundo. Agora observe este outro exemplo de um corpo que percorre uma trajetória curva, mantendo o velocímetro marcando o mesmo valor. Temos a velocidade inicial e, em certo intervalo de tempo, temos a velocidade final. Determinamos ΔV fazendo a operação de subtração da velocidade final menos a velocidade inicial. Primeiro, invertemos o sentido do vetor velocidade inicial. Em seguida, tomamos o vetor velocidade final e, ao seu final, colocamos o início do vetor velocidade inicial invertido. Ligando o início da velocidade final ao final da velocidade inicial, temos ΔV. Neste exemplo, está bem claro que a variação da velocidade não é nula. Neste outro caso, mostramos que um corpo, embora tenha mantido a intensidade da velocidade constante, por estar em uma curva, ele está acelerado. Vamos analisar agora o caso do movimento de um corpo nas proximidades da superfície da Terra para determinar o sentido da aceleração gravitacional, realizando um experimento mental, mas usando conhecimentos práticos do dia a dia. Vamos começar construindo um referencial. Traçamos o eixo horizontal na superfície da Terra, chamando de x, e traçamos o eixo vertical e este eixo chamando de y. Vamos construir uma máquina de lançamento de objetos usando um cano e uma mola. A mola no interior do cano é comprimida e travada. Uma bola é colocada sobre ela no interior do cano. Ao ser destravada a mola, esta lança a bola para cima, que sobe até certa altura e, ao descer, cai dentro do mesmo cano. Fiquemos só com este fato. Não vamos descrever o que acontece quando a bola entra no cano. Uma vez que a bola sai do cano, então ela possui velocidade. Como ela está subindo, podemos desenhar em algum ponto desta trajetória o vetor velocidade inicial desta bola como um vetor vertical e sentido para cima com certo comprimento. Uma vez que sabemos que a bola deve diminuir a velocidade enquanto sobe, caso contrário, ela continuaria subindo,
Então podemos desenhar o vetor velocidade final com direção vertical e sentido para cima com comprimento menor. Agora vamos realizar a operação de cálculo da variação da velocidade. Tomamos o vetor final, em seguida invertemos o sentido do vetor inicial e colocamos o início dele no final do vetor final. Desenhando o vetor que vai do início do vetor final ao final do vetor inicial, temos a variação da velocidade que tem direção vertical e sentido para baixo. Como para determinar a aceleração, o vetor variação da velocidade é dividido por um número que será sempre positivo, então a aceleração possuirá sempre a mesma direção e sentido da variação da velocidade. Neste caso, vertical e para baixo. Usando conhecimentos teóricos e experimentais, concluímos que, pelo menos nas proximidades da superfície da Terra, os corpos são submetidos a uma aceleração vertical e para baixo. Você pode considerar o corpo caindo e fazer os cálculos vetoriais e vai encontrar o mesmo resultado para a variação da velocidade. Para finalizar, quanto à aceleração ser instantânea ou média, a explicação é semelhante àquela fornecida para a velocidade. Para um tempo medido que se aproxime de zero, temos a aceleração instantânea. Para um tempo medido maior, temos a aceleração média.